Olá, vamos resolver mais uma questão da Escola de Especialistas de Aeronáutica, dessa vez é a questão 28 da prova segunda de 2002. Coloque V verdadeiro, F falso, conforme as afirmações. Primeira afirmação: dois ângulos adjacentes são suplementares. Bom, o que são ângulos adjacentes e o que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são dois ângulos e somente dois ângulos somados dão 180 graus. Esses são ângulos suplementares, somam 180 graus. E ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes é um caso particular de ângulos consecutivos. Então, o que são ângulos consecutivos? Dois ângulos são consecutivos quando possuem um lado comum. Então, se nós olharmos essa figura que eu fiz aqui, AOB, AOC, certo? Eu tenho três ângulos aqui. Eu tenho o ângulo AOC, AOB e BOC. AOC e AOB é um par. AOC e BOC e o terceiro par de ângulos é AOB e BOC. Esses três ângulos aqui são chamados de ângulos consecutivos. Por que eles são chamados de ângulos consecutivos? Porque eles possuem um lado comum. Quem é o lado comum aqui? O lado comum é AO. E aqui? O lado comum é OC. E aqui? O lado comum é OB. Então esses três são consecutivos. Mas só existe um par de ângulos consecutivos que são adjacentes. É esse aqui. Esse aqui é consecutivo e adjacente. Mário, então quando é que dois ângulos consecutivos são adjacentes? Dois ângulos consecutivos são adjacentes quando o lado comum os divide em porções distintas. Ou seja, não existe elemento comum dentro dos ângulos. Então aqui, ó, OB faz com que esses ângulos consecutivos sejam adjacentes. A porção de ângulo daqui não vai interferir nessa porção de ângulo aqui. Mas se nós pegarmos os outros dois casos, nós vamos ver que um ângulo vai estar dentro do outro. Então essa explicação é muito interessante. E eu fiz questão de colocar um exemplo de um ângulo AOC que é menor de 90 graus. Logo, dois ângulos adjacentes são suplementares? Não. Dois ângulos adjacentes são consecutivos. Então essa aqui é falsa. Vamos para o segundo. Dois ângulos que têm o mesmo complemento são congruentes? Bom, se eu tiver um ângulo X, o outro também vai valer X. Quanto que vai valer o seu complemento? 90 menos um ângulo. Ou seja, se eu tenho dois ângulos que têm o mesmo complemento, se eu tenho dois ângulos que têm o mesmo complemento, eles têm que valer o mesmo tanto. Se o ângulo A
vale 90 menos x e o ângulo B vale 90 menos x, ou seja, tem o mesmo complemento, a conclusão que eu tenho é que o ângulo A é congruente com o ângulo B. Então, essa aqui é verdadeira. Então, essa aqui é verdadeira. Dois ângulos suplementares são adjacentes, mais uma vez. Ângulos adjacentes guardam a relação intrínseca com ângulos consecutivos. Eu fiz um exemplo aqui, ó. Esse ângulo e o seu suplemento são consecutivos. Mas esses aqui não são consecutivos. Não são consecutivos e adjacentes, né? E adjacentes. Esse daqui não são consecutivos. E não são adjacentes. Olha só, embora eles tenham o mesmo valor, se eu separo, eles só são dois ângulos que somam 180 graus. Ok? Então, ó, dois ângulos suplementares são adjacentes? Não, só são suplementares. Então, isso é falso. 3. Um triângulo obtusângulo pode ser isósceles? Então, presta atenção aqui no que eu vou escrever, ó. Se eu passo, presta atenção aqui, que isso aqui vai servir para a sua prova desse primeiro semestre de 2025. Se eu passo o diâmetro nessa circunferência, e chamo aqui de A e aqui de B, se eu pego qualquer ponto nessa semicircunferência e ligo, esse triângulo aqui será retângulo. Por que, Mário? Porque todo triângulo escrito em meia circunferência, cuja base é o diâmetro, é retângulo. Porque aqui tem uma semicircunferência e esse ângulo é ângulo escrito, vale a metade do arco que eu contenho. Logo, se a semicircunferência tem 180 graus, aqui terá 90. Beleza? Agora, presta atenção. Um triângulo obtusângulo pode ser isósceles? Pode. Pode. Olha aqui. Se eu pego o centro da circunferência agora, se eu pego agora o centro da circunferência e faço subir um raio a 90 graus, presta atenção. Esse triângulo aqui continua sendo retângulo, se eu ligar aqui o ponto C. Beleza? Continua sendo retângulo. Se eu ligar aqui raio, aqui também tem raio. Se eu ligar isso aqui, eu vou ter um triângulo retângulo isósceles. Se aqui é raio, aqui é raio, aqui é raio, aqui vai ter raio, raiz de 2, e aqui vai ter raio, raiz de 2. Agora presta atenção. Se eu consigo fazer um triângulo retângulo isósceles, eu consigo fazer num triângulo obtusângulo também isósceles? Claro! Para isso, basta eu fazer isso aqui, ó. Eu traçar uma paralela a AB. Se eu passo uma paralela a AB, aqui, ó, vou passar uma paralela a AB. Vou tirar esse valor aqui para não me atrapalhar, beleza? Se eu passo uma paralela aqui, a linha B', eu digo que isso aqui
é paralelo com esse, o que vai acontecer aqui? Na hora que eu ligar, olha aqui, ó. Esse triângulo aqui vai ter um ângulo maior que 90 graus. E o que vai acontecer? Esse lado vai ser L e esse lado vai ser L. Logo, esse triângulo vai ser obtusângulo, porque é maior que 90, e vai ser isósceles. Aí ele pergunta, um triângulo obtusângulo pode ser isósceles? Claro! Se eu mantenho as características das paralelas aqui, ó, esse triângulo também será isósceles. Então isso aqui é verdadeiro. Agora, a quinta proposição, eu não preciso nem esquentar minha cabeça. Um triângulo retângulo é escaleno? Um triângulo retângulo pode ser escaleno, mas ele pode ser isósceles também. Eu mostrei a vocês aqui, um triângulo retângulo pode ser isósceles. Ele está dizendo que triângulo retângulo é escaleno, ele pode ser isósceles também. Então isso aqui é falso. Então eu tenho FV, FV, F. FV, FV, F. Alternativa, letra C. Fiquem bem e até a próxima videoaula. Um abraço.